Oi, Luiz. Olá, Ana, Rafaela. Sejam muito bem-vindos, Marisa, Shirley. Que bom. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Oi, Rafa. Boa noite, Gleice. Estão me vendo, me ouvindo bem? Tá tudo ok? Com som, com áudio? Ei, Alci. Alci é Milene. Gente, muita gente me chama de Milena, mas acho que Milena é mais comum, né? Então é bem comum as pessoas me chamarem de Milena, mas é Milene, com E no final. Que bom, gente. Parece que tá tudo certo, né? Com meu áudio, com meu vídeo. Ai, que bom, Shirley. Eu que agradeço de ter a companhia de vocês aqui. Gente, ó, o seguinte, a nossa live hoje vai ser bem direta, bem objetiva. Pretendo falar rapidamente para vocês tudo que vocês precisam saber com relação a que a criança, o que a criança precisa comer em cada refeição. E aí, gente, quem tá aqui, segura aí, fique comigo até o final. Prometo que eu vou ser bem rápida, bem objetiva. Coloquei pouquíssimas coisas aqui na minha colinha de hoje pra gente poder realmente conseguir conversar mais objetivo, porque eu sei que, né, é um horário complicado, muita gente tem que é o horário que às vezes os filhos estão dormindo, tem para fazer um monte de coisa, ou então de terminar aí a rotina com os filhos. Enfim, nós vamos ser bem objetivos aqui hoje, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, aproveito para me apresentar. Eu sou Milena Henrique, sou nutricionista materna infantil, apaixonada com a transformação da alimentação das crianças, cada dia mais apaixonada com o projeto Bebê Bom de Garfo, que é a realização de um sonho que Deus me deu, porque é a forma que eu tenho de fazer o que eu amo, divulgar a minha mensagem, compartilhando com vocês aí alimentação saudável para todas as crianças. Eu falo que o meu grande objetivo é conseguir fazer com que as crianças se alimentem bem e com muito prazer nisso. E graças a Deus tenho conseguido aí cumprir essa meta. A nossa comunidade do curso do Bebê Bom de Garfo já tem mais de 9.000 mães. Olha só, gente, até semana passada eu falava, nós já somos mais de 6.000. E aí o pessoal da minha equipe me chamou a atenção, Milene, você tá desatualizada, já somos mais de 9.000. Gente, porque de fato, assim, a nossa comunidade está crescendo muito. Isso mostra o quanto tem pessoas, né, dispostas aí, engajadas a melhorar a alimentação do filho. E é muito bom ter vocês aqui comigo, tá bom? Além do curso do Bebê Bom de Garfo, tem o curso também do Tripé da Boa Nutrição Infantil, que é um curso, o Bebê Bom de Garfo é um curso para as mães, né, para as famílias que têm filhos com dificuldade alimentar, dificuldade em aceitação de variedade de quantidade. E o Tripé da Boa Nutrição Infantil é um curso maravilhoso aí que mostra para a família o que a criança precisa comer, o quanto de caloria, de vitaminas, de minerais, todas elas, e o que encontrar, onde encontrar, em qual quantidade, como substituir caso a criança não coma. É um curso feito com muito amor aí que também tem ajudado muita gente. Além disso, né, se ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal do YouTube, todas as semanas tem conteúdo novo por lá. Me sigam por aqui e aproveito para pedir para vocês comentarem no post. Toda segunda-feira, gente, no dia de live, eu tô colocando um post para que vocês comentem o que vocês gostariam que eu trouxesse de live, de vídeo. O que acontece, gente? Eu tava recebendo muitas mensagens separadas, picadas, e como é muita coisa para eu acompanhar, acabava ficando perdida. Então acho melhor, gente, todas as sugestões que vocês tiverem, coloque aí no post de lembrete de live, porque aí eu já vou lá com esse olhar, sabendo, e aí anoto tudo que vocês querem que eu traga aqui para vocês, porque de fato o meu objetivo é fazer com que o que eu produzo, o conteúdo que eu trago seja relevante para vocês. Então me ajudem aí dando ideia do que vocês querem, tá bom? É muito bom saber. E, gente, essa live de hoje, já vamos começar. Ela é sugestão a partir de dúvidas que sempre chegam, né?
Quem é aluno lá do curso do Bebê Bom de Garfo tem o cardápiozinho semanal, então sabe exatamente o que a criança tem que comer em cada refeição. Mas, gente, o que eu recebo de mensagem, de direct, enfim, um monte de comentários em posts e aí? O que meu filho precisa comer em cada refeição? Como que eu vou saber se o que eu estou oferecendo é adequado, tá aquém ou não? Gente, eu sei que o meu grande público, né, a maioria das pessoas que me acompanham são de crianças que não comem tão bem, mas eu também recebo pessoas que falam, olha, eu acho que meu filho come muito, será que eu estou oferecendo a quantidade certa? E aí, se ele estiver ganhando muito peso, como que eu faço? Enfim, rapidamente eu quero responder isso aqui para vocês. Então, olha só, gente, é muito importante quando a gente fala, né, o que a gente precisa comer em cada refeição. Quando eu falo isso, gente, eu não estou falando simplesmente em termos de quantidade, porque a quantidade ela vai variar muito. A gente vai conversar já sobre isso. Mas o que eu vou começar falando aqui para vocês não é assim, tem que comer 5 colheres de comida, não é isso. O que eu vou começar falando aqui para vocês é em termos de nutriente, porque é isso que importa. 5 colheres pode ser muito, pode ser pouco, pode ser quase nada, pode ser o suficiente, depende do que tiver no conteúdo dessa colher. Da mesma forma que você falar, seu filho precisa comer tantos ml ou tantos gramas de comida, depende de um monte de coisa. E aí depende do que? Das calorias, das vitaminas, dos minerais, dos nutrientes que estão entrando. E é sobre isso que nós vamos começar a falar. Olha só, gente, lá no curso do Tripé da Boa Nutrição Infantil eu explico exatamente o quanto que a criança precisa de cada mineral, de cada nutriente, cada vitamina. Não consigo, né, assim, impossível falar isso aqui numa live. Mas assim, a grosso modo, vou resumir. O que a criança precisa comer em cada refeição? A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, essa informação, ela parece óbvia, mas eu tenho certeza que ela vai tirar o peso de muitas mães, muitos pais que estão aqui. Que nós não devemos pensar e analisar se a refeição da criança está adequada, melhor, se a alimentação da criança está adequada, pensando simplesmente na refeição. A gente tem que pensar num conjunto. E aí, quando eu falo desse conjunto, gente, o ideal é que esse conjunto seja semanal. Sabe por quê? Tem dias, gente, que o meu consumo, agora eu vou falar por mim, tá? Que sou nutricionista, que tenho conhecimento, né, da quantidade de nutrientes que eu estou ingerindo aí no meu prato e que tento equilibrar isso. Então, tem dia, gente, que eu consumo mais fontes de vitamina C, tem dia que eu consumo mais fontes de vitamina E, tem dia que eu consumo mais fontes de vitamina A. E, gente, tá tudo bem, porque no geral a minha alimentação é variada o suficiente para me fornecer todos os nutrientes que eu preciso. E, gente, a mesma coisa vai acontecer com os nossos filhos. As nossas recomendações de vitaminas e de minerais, elas são diárias, mas não é todos os dias que eu vou conseguir garantir 100% da ingestão daquela vitamina, daquele mineral. E aí, gente, tá tudo bem, um dia vai compensando o outro. Então, no geral, quanto mais variedade a gente oferece para os nossos filhos, maiores a chance de sucesso. Também por causa disso. Por quê? Um dia ele vai consumir mais ferro, outro dia ele vai consumir mais cálcio. Mas aí quando a gente pensa assim no montante ali na semana, tá tudo bem, porque eu consegui garantir, eu consegui oferecer todas as vitaminas, todos os minerais essenciais que meu filho precisa. Às vezes alguns em menor, outros em maior quantidade, mas o meu corpo, o organismo da criança, ele vai se adaptando a isso e vai fazendo os ajustes necessários. Então, gente, fiquem tranquilos. Nossa, Milene, o café da manhã aqui em casa foi um desastre. E aí? É claro que se todos os dias o café da manhã tem sido um desastre, alguma coisa precisa ser feita. Mas, no geral, gente, se isso acontecer hora ou outra, tá tudo bem, tá? Só que aí, olha só o que eu tô falando. Se isso acontecer uma refeição ou outra, isso vai compensando ao longo da semana e não tem problema. Agora, a gente não pode
E isso daqui, gente, não serve só para os pequenos, serve para nós também. Principalmente adulto que acha assim, né? Agora eu vou começar a fazer uma alimentação saudável, agora eu vou entrar de dieta, agora eu vou comer só aquilo que eu preciso para me manter bem saudável. E aí começa muito empolgado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E aí chega sábado, domingo e fala, ai, tá tudo bem, né? Eu mereço, eu comi a semana toda bem. E aí a Milene já me ensinou que eu não tenho que pensar por dia, que eu posso pensar por semana. E aí faz o dia do lixo, né? Come tudo errado em um determinado dia. Gente, aí também não é legal. Tá tudo bem se a gente tiver refeições que não foram tão adequadas, mas não é o ideal que a gente tenha dias inteiros de inadequações. Isso não serve só para as crianças, isso serve para a gente também. Então, se o café da manhã não foi ok, tá tudo bem. Vamos tentar compensar isso ao longo do dia em outras refeições e eu já vou contar para vocês o que tem que ter em cada uma. Mas eu só queria tirar esse peso porque muitas vezes, especialmente na introdução alimentar ou quando a criança tem algum problema de aceitação de alimentos, é muito comum as famílias assim desesperarem por causa de alguma refeição que não foi feita de forma correta ou de algum horário que está sendo difícil adaptar e adequar aí. Então, olha só, o objetivo é trabalhar para que todas as refeições sejam completas daquilo que precisa ser, tá bom? E eu já vou contar para vocês. Mas o que a gente vai contabilizar efetivamente é o montante aí da semana. E uma coisa vai compensando a outra, tá bom? Em algumas refeições, gente, é muito importante que as coisas estejam juntas para que o nosso corpo consiga aproveitar. Como assim, Milene? Olha só, a gente tem que imaginar que tudo que a gente come, né, assim, em termos de macronutrientes, né, em termos de vitaminas, de minerais que são os micronutrientes, tudo isso vai ser absorvido para o nosso corpo na nossa corrente sanguínea. Mas especialmente, gente, as proteínas, os carboidratos, a gordura, ela não consegue ser absorvida da forma com que a gente come. Então, a gente come o alimento, esse alimento, o nosso corpo vai separar os nutrientes e vai digerir. O que é digerir? Vai quebrar esses nutrientes em moléculas menores para que eles possam ser absorvidos. Já usei esse exemplo aqui, gente, mas eu acho ele super didático, que a gente tem que pensar nesses nutrientes como se fosse um colar de pérolas. Então, eu como um carboidrato que é um monte de pérola juntinha, uma da outra, que forma um colar. Durante a digestão, o meu corpo vai quebrar esse colar em moléculas menores, vai separando, então, a cada 4 pérolas, a cada 3 pérolas, 2, até que essas pérolas estejam soltas e o nosso corpo consiga absorver. Então, gente, basicamente é isso, a digestão e a absorção do nutriente. Digestão é quebrar em pegar pedaços menores para o nosso corpo poder absorver, e a absorção é então quando esse pedaço menor, né, essas bolinhas, passam para a nossa corrente sanguínea e o nosso corpo vai aproveitar da maneira que precisa aproveitar cada um desses nutrientes. E aí, o que acontece? Por que a gente precisa comer alguns nutrientes juntos numa mesma refeição? Vamos supor que o meu corpo vai sintetizar, ele vai produzir uma proteína que é muito importante para o crescimento. O que o meu corpo vai fazer, gente? Ele vai pegar, então, essas moléculas e vai juntar. Ele vai pegar cada pérola separada e vai agrupar na ordem que ele precisa para formar o colar que é importante para mim naquele momento. Então, gente, não adianta você oferecer parte do aminoácido, que seria essa pérolazinha, essa bolinha separada, no café da manhã e a outra parte, por exemplo, no lanche da noite ou no jantar. Porque, gente, já deu. O meu corpo não vai conseguir aproveitar. Eu preciso de todos os ingredientes juntos para poder formar essa molécula aí, né? Essa proteína aí que eu tô dando o exemplo. É mais ou menos assim. Imaginem vocês, né? Daqui a um mês, vocês vão comemorar um aniversário aí na casa de vocês. Então, daqui a um mês é seu aniversário, aí você decide que você vai fazer um bolo de cenoura. Ah, então tá, daqui a um mês eu vou fazer um bolo de cenoura.
hoje eu vou no supermercado e vou comprar cenoura. Aí, na semana que vem, você volta no supermercado e compra os ovos. Na outra semana, você compra, sei lá, farinha. Gente, daqui a um mês você vai conseguir fazer esse bolo? Provavelmente não, porque a cenoura que você comprou hoje, daqui a um mês, acabou, né? Ela já perdeu, os ovos já perderam. Alguma coisa você pode até aproveitar, né? A farinha possivelmente vai estar lá do mesmo jeito, mas alguns ingredientes não. É isso, gente. Para o nosso corpo produzir, então, algo que ele precisa desses ingredientes juntos. Não adianta ele ter acesso a cada um desses nutrientes num determinado horário. Então, não adianta eu achar que eu vou produzir uma proteína comendo um aminoácido no café da manhã e outro aminoácido, como eu disse, no jantar. Eles têm que estar no mesmo horário ali para durante o processo de digestão meu corpo aproveitar. E aí, por isso, gente, a gente fala que existem 3 refeições que são principais, porque essas refeições elas vão ser capazes de fornecer isso que o meu corpo precisa. Já já eu vou contar isso para vocês. Só queria fazer uma observação antes que da mesma forma que eu não posso, que tem nutrientes que eu preciso comer juntos, eu não posso comer em momentos separados, tem coisa que também não adianta comer tudo junto, que uma coisa vai atrapalhar na absorção da outra. Milene, tô ficando confusa. Olha só, gente, dei o exemplo então porque que tem que estar tudo junto, né? Algumas coisas tem que estar juntas. Mas, em compensação, não adianta eu querer consumir todas ao mesmo tempo, por isso é importante que as refeições sejam divididas ao longo do dia para garantir que o meu corpo vai conseguir absorver tudo. Por quê, gente? Um exemplo clássico que eu já falei aqui várias vezes com vocês e que muita gente fala, né, também por aí, muitos profissionais falam, é da relação da absorção de cálcio e de ferro. Gente, lá numa partezinha lá do nosso intestino, o ferro é assim, gente, de uma forma bem simples, bem didática. É como se o cálcio e o ferro fossem entrar lá no mesmo buraquinho do nosso intestino. E aí são 2 moléculas grandes, são 2 bolinhas que passam a continha, elas têm que passar lá assim bem espremida para poder entrar nesse buraquinho. E aí, se as duas estiverem juntas, uma vai rolando, batendo ali da outra, batendo, e as duas, pronto, passou direto pelo buraquinho. Imagina aí um campo de golfe, né? E aí você joga a bolinha, uma sinuca, você joga a bolinha e ela vai rolando para cair no buraco certo. Mas se eu rolar 2 bolinhas ao mesmo tempo, pode ser que uma bata na outra e elas vão se dispersar, elas não vão cair aonde deveria cair. Entendeu, gente? É complexo, mas assim, é isso a explicação. Por isso, então, eu não devo consumir na mesma refeição fontes de cálcio e fontes de ferro. Se você oferecer para o seu filho, e também serve para todo mundo, tá, gente? Não é só para criança. Mas na criança esse problema se torna mais grave porque a criança geralmente tem um consumo maior de leite e derivados, né? Especialmente leite. E leite é uma fonte de cálcio. Então, olha só, gente, tem gente aqui falando que tá difícil, vou explicar de novo. Mas então, leite é uma fonte de cálcio. Se eu consumo ou se eu ofereço para o meu filho o leite logo em seguida ao almoço, por exemplo, que foi quando ele comeu um pedaço de carne, a carne é rica em ferro. E aí, se ele come logo em seguida, o corpo dessa criança não vai conseguir absorver as 2 moléculas, né, os 2 nutrientes juntos. Então, olha só, vou explicar de novo. Existem nutrientes que precisam ser consumidos no mesmo horário para que o nosso corpo faça síntese de vitaminas, de minerais, de proteínas, de aminoácidos, assim, para que meu corpo consiga produzir aquilo que ele precisa de acordo com a necessidade. Então, por isso, a gente tem 3 refeições consideradas completas, porque elas vão garantir que o corpo receba todos esses aminoácidos, por exemplo, que ele precisa, e aí, a partir desses aminoácidos, ele vai construir o que é necessário. Então, gente, por que a gente fala que o arroz... Vou dar exemplo. Por que a gente fala que o arroz com feijão é uma ótima combinação? Se eu comesse arroz na hora do almoço e o feijão na hora do jantar, gente, não seria tão bom assim. Sabe por quê?
porque na hora do almoço meu corpo ia receber aminoácidos do arroz e na hora do jantar o meu corpo ia receber aminoácidos do feijão. E aí, gente, esses aminoácidos eles precisam estar juntos no mesmo horário para que o meu corpo consiga produzir as proteínas aí para o crescimento, desenvolvimento, reparação de células que foram perdidas, enfim. Então, por isso, ao mesmo tempo, não adianta eu comer tudo junto. Por quê? Olha só, gente, dei o exemplo do ferro e do cálcio, né? Que eles vão ser absorvidos no mesmo local e aí eles podem competir e nenhum dos dois ser absorvidos do jeito que poderia ser e acabar sendo eliminados nas fezes. Por que essa observação é importante? Na hora do café da manhã, do almoço, do jantar, dessas refeições que eu falo que são as principais. Se eu ofereço fontes de vitaminas e minerais para os meus filhos, gente, tá ótimo. Eles vão conseguir absorver aquilo que precisa. Mas imaginem vocês uma criança que não se alimenta direito e que aí a mãe mistura tudo, joga tudo no liquidificador, faz um sopão lá com cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, arroz, feijão, carne. E assim, joga 15 coisas ali dentro daquele liquidificador, liquidifica e dá para criança. O que acontece, gente? A mãe pode ficar, de certa forma, tranquila, porque ela pelo menos garantiu que ela encheu a barriguinha do filho dela com aquilo que precisa, né? Ela deu bastante nutriente. Mas, gente, tem um limite. Não adianta eu querer dar tudo também de uma vez. Por quê? Porque o nosso corpo não vai conseguir absorver tudo de uma vez. É uma sobrecarga, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um prato que tem 5 cores, de salada que são variadas, eu estou oferecendo vitaminas e minerais diferentes. Mas se eu quiser colocar coisa demais, pode ser que eu esteja oferecendo uma sobrecarga de vitaminas e minerais naquele mesmo horário e o meu corpo não consiga absorver aquilo tudo. Além de não conseguir, gente, ele não tem esse interesse, né? Porque assim, eu não preciso fazer estoque de tudo de uma vez. E outra, tem vitamina, gente, que eu consigo estocar, que elas são armazenadas. Mas tem vitamina que não é armazenado. Então, o que acontece? O corpo vai absorver aquilo que ele precisa. Então, vamos supor que ele precisa de 100. Tô dando um exemplo, tá, gente? Ele precisa de 100 miligramas de vitamina C. E aí, naquela mesma refeição, você consumiu 200. 100 vai ser absorvida. Opa, tô precisando dessa 100, me dá aqui. E o que vai acontecer com as outras 100? Vai ser eliminado na urina, porque o corpo não tá precisando. E ele não consegue fazer depósito, reserva de tudo que a gente consome, tá bom? Algumas coisas sim, outras coisas não. Gente, é coisa demais, tá? Mas assim, realmente isso é um resumo, porque eu falo, assim, de tudo isso de uma forma muito detalhada lá no curso do Tripé da Boa Nutrição Infantil e de fato, não tem como eu resumir tudo isso numa live. Mas eu só quero que vocês entendam que existem refeições que precisam ser ricas em vitaminas e minerais, ou seja, em alimentos diferentes. Mas mesmo essas refeições que tem que ter alimento diferente, nada de exagerar e achar que você tem que colocar um mundo ali para o seu filho comer, tá bom? Tem limite. E tem outras coisas que não precisam ser oferecidas juntos. Algumas pessoas me perguntando aqui quanto tempo depois eu posso dar o leite, né? Depois da refeição. Gente, o ideal é que a gente dê aí de 1 a 2 horas. O ideal é 2 horas, tá? 2 horas depois da refeição tá ok. Pode oferecer o leite que seu filho não vai ter problema nenhum, certamente, de absorção de ferro e nem de absorção de cálcio, porque a digestão aí já passou e tá tudo bem. Agora, aquelas crianças, eu costumo orientar para que as mães, para que a família tente dar o intervalo de no mínimo 1 hora. Porque, gente, algumas vezes pode até ser que esse processo aconteça antes, mas no intervalo de no mínimo 1 hora, para que não tenha esse problema. Algumas pessoas perguntando aqui do leite materno, gente, até já falei isso aqui recentemente,
para vocês, né? A gente teve uma live recente que eu falei isso, que foi a live sobre como evitar anemia. Se você não assistiu, corre lá no YouTube porque ela tá disponível lá. A absorção, a competição do cálcio do leite materno com ferro é diferente, tá, gente? A biodisponibilidade dos minerais no leite materno é diferente. Mas, de tudo, se eu estiver falando de uma criança no primeiro ano de vida, gente, a gente não vai considerar isso, porque o leite materno é a principal fonte de alimento, de nutrientes. Então, se o filho não quis comer e logo em seguida pediu para mamar, tá tudo bem, não tem problema. Agora, se for uma criança maior de 1 ano, opa, o que está acontecendo? Se o leite materno está servindo como substituto da refeição, aí a gente precisa rever isso, ok? Então, olha só, para a gente já poder caminhar aí para o final da nossa live, eu quero contar, então, o que dar em cada refeição. Espero que vocês tenham entendido, né, o processo de absorção e digestão, por que eu não posso consumir nutrientes muito separados e nem posso sobrecarregar o meu organismo dando tudo de uma vez. Tem que ter uma quantidade, uma variedade certa. E aí, gente, em cada refeição eu tenho que pensar o seguinte. Primeiro, como eu já comecei a conversa aqui com vocês, existem 3 refeições que são consideradas as refeições principais do dia. Café da manhã, almoço e jantar, gente, a gente considera então como refeições principais. O que são essas refeições principais? São as refeições que a gente chama de completas. Nessas refeições, gente, eu preciso ter representante de todos os grupos de alimentos. Então, olha só, quais são os grupos de alimentos, né? Se a gente pegar a pirâmide alimentar, né? Se a gente pegar aí a divisão de grupos de alimento pela sua função, a gente vai ver que existem alimentos que são energéticos, que são aqueles que vão dar energia. Tem os alimentos que nós chamamos de construtores, que são especialmente as proteínas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, que vão construir literalmente o nosso corpo, porque vão ser elas que vão ser a matéria-prima, o ingrediente principal para as nossas células se multiplicarem, enfim, para o nosso corpo ser construído. E a gente tem ainda, gente, os alimentos que a gente chama de reguladores. Os reguladores são as vitaminas e minerais. Então, esses 3 grupos aí, gente, eles têm que estar presentes nas refeições que são consideradas refeições completas. Café da manhã, almoço e jantar precisa ter esses 3 grupos. E aí, esses grupos, gente, na verdade, existem representantes diferentes. Por exemplo, quando a gente fala dos energéticos, os energéticos são especialmente os carboidratos. O que são os carboidratos, gente? São os alimentos brancos. São os alimentos que quando a gente lava, solta uma aguinha branca. Então, batata, mandioca, arroz, macarrão, cará, inhame, baroa. Esses são especialmente, né? Gente, como eu falei, né? Assim, o conteúdo é muito extenso. Não é só isso que é fonte de carboidrato, mas essas são as maiores fontes, tá bom? Dos alimentos, então, considerados construtores são as proteínas, como eu falei, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, entra aí as leguminosas, feijão, soja, grão de bico, lentilha, enfim, são as leguminosas. E também as proteínas de origem animal, carne, peixes, ovos, leites e derivados também são, né, fontes proteicas e por isso são considerados construtores. E os alimentos considerados reguladores são as fontes de vitaminas e minerais, que seriam as frutas e os legumes. Então, gente, presta atenção. Café da manhã, almoço e jantar precisam ter esses 3 representantes. Ah, Milene, mas aqui em casa a gente não janta. Posso substituir? Pode, tá tudo bem. Desde que seja uma substituição por uma refeição completa. Não é inteligente, não é a melhor opção eu substituir o jantar por um pão. Ah, Milene, meu filho não janta, mas eu dou torrada. Eu estou
desperdiçando a oportunidade de nutrir o meu filho. Porque eu posso dar só a torrada, eu posso dar só o pão? Não, gente, o pão é fonte de carboidrato, mas cadê os alimentos reguladores e cadê os alimentos construtores? Está faltando nessa refeição. Então, a criança não janta, eu vou substituir. Ok, eu vou substituir então pelo quê? Por um pão com filé de frango, né? Um patezinho ali, frango desfiado com iogurte natural e uma saladinha, cenoura ralada, tomate, alface. Ok, eu forneci nessa refeição todos os grupos alimentares. A refeição continuou completa. Então, gente, nessas 3 refeições principais, eu preciso garantir que meu filho receba todos os grupos de alimentos, tá bom? E o que vai ser fornecido nas 2 ou 3 refeições? Depende, se aí na sua casa vocês têm o hábito de fazer 6 ou 5 refeições, né? O ideal seria pelo menos 5, mas nem sempre 6 é possível. Aqui em casa a gente não faz 6 refeições, a gente faz 5 refeições e tá tudo bem, porque a gente tem hábito de jantar por volta de 7 e a gente, né, os meninos dormem aí por volta de 7h30, 8, 8h30. Não dá tempo de fazer uma outra refeição. Ok, 5 refeições já é o suficiente. Então, né? Essas 3 refeições são consideradas as principais. O que seria necessário de oferecer nessas outras 2? Nessas outras 2, gente, vocês vão fornecer aquilo que faltou. É uma oportunidade para vocês manterem, né? Para vocês ofertarem para o filho o que faltou, sem garantir. Na verdade, garantir não, sem impactar na aceitação das outras refeições. Gente, se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão dessas refeições intermediárias. Ah, Milene, meu filho não tem apetite para fazer um café da manhã completo, lanchar no meio da manhã e almoçar. Tá tudo bem. Abra mão do lanche, ainda que você precise, né, aí adequar para que na sua casa aconteça somente 4 refeições por dia. Não tem problema, né? Algumas crianças acordam mais tarde ou na rotina e não encaixa. Tá tudo bem, tá? Não é o melhor, mas tá tudo bem fazer 4 refeições por dia, dependendo da sua rotina. O que não pode é nesse lanche você oferecer muitas coisas ou prejudicar a aceitação dessas outras refeições consideradas completas, as refeições principais. E aí, gente, no lanche, então, você pode aproveitar para fornecer, então, aquilo que você acha que ficou deficiente. Então, eu não consegui dar muita fibra para o meu filho porque ele não come muita salada. As principais fontes de fibra, gente, é o quê? Salada, fruta, né? Legumes. E aí, seu filho não come bem, não aceita salada. Então, aproveita o horário dos lanches intermediários para fornecer fibra. Então, o que você vai fazer? Vai dar uma fruta? Coloca aveia, coloca chia, coloca linhaça e ótimo, uma coisa vai compensando a outra e ao longo do dia maiores as chances de você conseguir fornecer toda a fibra, por exemplo, que o seu filho precisa, tá bom? E aí, né, gente, eu preciso aumentar a quantidade de gordura boa, de ômega 3 que eu ofereço para o meu filho. Gente, aproveite os lanches intermediários. Até mesmo porque os lanches, gente, não costumam ser problemas, na maioria das vezes, para as crianças que têm alguma dificuldade com alimentação. Geralmente, essas dificuldades maiores são com as refeições principais, né? É o almoço, é o jantar, é o café da manhã que acaba ficando mais prejudicado. E aí, gente, é isso assim que eu queria falar para vocês do que oferecer. E aí, para fechar, eu só queria contar a quantidade que precisa ser oferecida em cada refeição. Bom, nós já conversamos aqui várias vezes que a quantidade quem determina são os nossos filhos, que existe uma divisão de responsabilidade e que a criança é quem vai determinar, né, o quanto cabe ali, qual que é o tamanho do apetite dela e qual é a porção que ela vai comer.
Só que, gente, existem alguns parâmetros também para a gente poder sentir mais segurança de que tá indo tudo bem, de que o nosso filho tá crescendo de forma saudável. Inclusive, gente, tem vídeo que fala sobre isso no YouTube. Vai lá, dá uma olhada, porque tem um vídeo que fala se seu filho tá crescendo adequadamente, né? Lá, gente, no curso do Tripé da Boa Nutrição Infantil, eu dou exatamente quais são os parâmetros que precisam ser observados. Não é necessário, gente, fazer exame de sangue para ver se tá com carência de alguma vitamina, de algum mineral, o que tá faltando. Não necessariamente tem que ser feito. Discuta com seu pediatra, para ver se realmente essa é a real necessidade aí na sua casa, tá? Mas no geral, gente, existem alguns sinais de carência e sinais que a criança dá de que tá faltando alguma coisa, e aí um desses sinais é o crescimento e o desenvolvimento inadequado, e aí tem um vídeo que fala disso bem completinho lá. Não vou entrar nisso agora, né? Que senão a gente vai delongar demais. E aí, se você não souber, vai lá no YouTube que você vai descobrir lá. Mas enfim, gente, então, alguns parâmetros, tá? O que eu mais recebo de dúvida? Quanto de leite meu filho precisa tomar e quanto de caloria que ele precisa receber? Vou falar só dessas duas aqui, porque, né, se eu fosse falar a recomendação de cada vitamina e cada mineral, isso daria um curso inteiro. A gente poderia ficar aqui a semana toda conversando. Olha só, mais ou menos, gente, bem mais ou menos. A recomendação, ela é individual. Cada criança precisa de uma coisa. Mas no geral, tá? Crianças de 1 a 3 anos precisa de mais ou menos 900, 1.100 calorias. Então, resumindo, mais ou menos 1.000 calorias. E crianças aí de 4 a 8 anos, mais ou menos 1.200 calorias. Mais ou menos, tá bom, gente? Com relação à quantidade de leite que precisa ser oferecido, uma criança aí de 1 a 3 anos, mais ou menos 400 ml por dia, né? Então, assim, se consumir 2 copos de leite ao longo do dia, tá ótimo, tá tudo bem. Então, gente, é isso. Espero ter respondido aí, né, o que a criança precisa comer em cada refeição. De fato, o conteúdo é extenso, tem muita coisa. Inclusive, gente, eu queria compartilhar essas porções, sabe? A gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu vou... Olha só, não sei se todo mundo aqui já sabe do grupo que eu tenho no Telegram. Gente, não, ó, quem tá aqui no grupo do Telegram, quem tá aqui e faz parte do grupo do Telegram, já tô devendo vocês um conteúdo em primeira mão sobre simbiose. Mas, gente, tá uma loucura. Não consegui escrever isso ainda, tá? Mas tá anotado e eu farei assim que possível. Mas eu quero compartilhar lá com vocês, vou mandar ainda essa semana, vou tentar fazer amanhã, no máximo na quarta-feira, essas porções, tá bom? Porque aí vocês entendem direitinho. Vou tentar montar um desenhozinho para vocês poderem entender essa questão das porções. Quem ainda não tá no grupo Telegram, é só ir aqui na bio, acabando a live, vai lá no meu perfil, né, na bio, clica no link lá e aí tem o link do Telegram, você já vai ser direcionado diretamente para lá. Tô anotando aqui, porque aí eu vou postar esse conteúdo para vocês lá, ok? Que aí eu consigo mostrar para vocês uma foto e tal e falar em termos de quantidade de cada porção. Fico devendo essa para vocês, para que essa semana ainda eu coloque esse conteúdo lá. E é isso, gente. Agradeço de todo o coração a companhia de vocês. Muito bom ter tanta gente aqui, né, na segunda-feira, aqui em Belo Horizonte, segunda-feira chuvosa, chovendo agora. Mais uma semana começando, né? Mês de dezembro é bem corrido, mas é muito bom ter a companhia de vocês aqui. Obrigada por terem reservado esse tempinho. Gente, me ajudem aí divulgando o meu trabalho. Como eu falei, o post da live aqui é um post, é o local para vocês poderem sugerir bastante coisa. Então, sugiram mesmo quais são os temas, o que vocês querem ver, ouvir, como eu posso trazer isso para vocês. Ah, não, Milene, grava vídeo no YouTube, traz live, faz story, mostra isso. Tudo isso, tá, gente? É uma forma de eu saber como ajudar melhor vocês
E a forma que vocês têm de me ajudar aí, mostrando que vocês gostam do meu trabalho, é me ajudando na divulgação, compartilhando aí meu conteúdo, meus vídeos, mostrando isso para todo mundo que precisa saber disso. Gente, faz uma live respondendo perguntas, tá aí, tô precisando mesmo, porque tem tanta dúvida, né, gente, que vai surgindo. Farei isso, tá bom? Pode deixar, tá anotadinho aqui, live para poder responder perguntas. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a semana de cada um. Obrigada pela companhia e nós nos vemos por aqui. A live vai ficar salva aqui, tá bom? E depois eu mando ela também lá pro YouTube. Ela fica salva aqui por 24 horas. Beijo, gente. Boa noite.